sempre fui muito interessado com a área da pesquisa, e a pesquisa médica era a minha preferência na época. Eu queria também qualidade de educação e ensino médio, e na minha região o Instituto Federal era a melhor coisa para isso. Quando eu entrei no Instituto Federal, eu tive que escolher um curso técnico para fazer, ou um curso técnico integrado em edificações ou informática. Eu fui naquele que eu me identifiquei mais na época porque eu gostava de mexer no Facebook, então eu entrei em informática. Entrando no curso de informática, eu descobri que várias etapas, várias ferramentas que a informática nos dá, poderia ser aplicada na minha paixão pessoal, que era a pesquisa médica. Então, desde 2013, eu tive a oportunidade de desenvolver pesquisas na área de engenharia biomédica, que é a área que integra justamente essas duas áreas, a engenharia elétrica, matemática, estatística, ciência da computação, para tentar resolver os problemas da saúde. A minha última pesquisa, que é aquela que me levou ao Summer Camp do Weizmann, ela busca resolver um problema muito comum hoje em hospitais ao redor do mundo, que é como a gente faz a classificação do nível de consciência de pessoas que sofreram algum tipo de trauma crânioencefálico. O paciente chega até o hospital, o médico tem uma tabelinha, que é um sistema de pontuação, e ele fala para o paciente: se você estiver me escutando, eu quero que você abra os seus olhos. Se você estiver me escutando, eu quero que você mexa, seu braço. Se ele não conseguir fazer isso, ele vai caindo nessa escala. Tanto que, em alguns casos, ocorre que a pessoa é classificada como vegetativa ou comatosa, como o paciente inglês Roy Robin, que ficou 23 anos acreditado estar em um estado de coma, só que quando ele retornou desse estado, ele disse que estava escutando o tempo todo. Escutando, inclusive, a discussão sobre a sua eutanásia, porque lá é permitido. Isso acontece porque essa escala de coma de Glasgow não é eficiente para você classificar algumas nuances de alguns traumatismos cranianos, que acaba lesionando a sua coluna espinal e faz com que você acabe com todos os movimentos do corpo. Você não consegue movimentar nem o diafragma, você precisa de um respirador, você não consegue movimentar os olhos. Roy Robin passou 23 anos preso em uma prisão que era exatamente do tamanho do corpo dele. Eu já tinha feito uma pesquisa no ano anterior na área de interface cérebro-máquina. Eu consegui desenvolver um novo método para o controle de próteses robóticas de braço com feedback tátil, de uma maneira que uma pessoa amputada consegue controlar e sentir um braço virtual com seu pensamento. Essa área, interface cérebro-máquina, ela é aplicada para reabilitação. Você extrai sinais cerebrais, envia os sinais cerebrais para um computador, faz um programa de computador que consegue interpretar esses sinais e envia comandos para alguma coisa, que nesse caso foi movimentar esse braço. Eu pensei, se a pessoa tem tudo em coma, em estado vegetativo, menos a capacidade de se movimentar, a gente poderia adaptar todo o esquema de interface cérebro-máquina agora para comunicação. E montei, então, um projeto que eu chamo de Hermes Brain Deck, também uma startup. Você tem aqui uma pessoa usando uma touca de eletroencefalograma, que é um conjunto de eletrodos. Eu espero que o som esteja funcionando. O computador... Imagine sua mão direita abrindo e fechando agora. O programa vai dar instruções para essa pessoa. Imagine a sua mão direita abrindo e fechando agora. Imagine a sua mão esquerda abrindo e fechando agora. Ele está registrando os sinais cerebrais correspondentes à intenção de movimento. E se o paciente estava escutando durante todo o procedimento e conseguindo imaginar, a gente faz uma pergunta de conhecimento geral, como se a capital do Brasil é a Itália, e o paciente responde. Resposta registrada como não. Ele vai imaginar o movimento, então, da mão direita, o programa de computador detecta a intenção de movimento correspondente à resposta de não, e o programa traduz, então, o pensamento. Com esse projeto, você consegue colocar todo esse equipamento do tamanho de uma maleta, como se fosse aquela maleta nuclear do presidente dos Estados Unidos. De uma maneira que você pudesse ter nas principais capitais do Brasil um técnico treinado da Hermes Brain Deck, pronto para fazer o procedimento mais preciso de verificação de consciência a nível da atividade cerebral. Com esse projeto, eu tive a oportunidade de participar pela 4ª vez da FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, que acontece na USP, e participar pela 3ª vez representando o Brasil na maior feira de ciência e engenharia do mundo nos Estados Unidos, que é a Intel ISEF. Eu participo da Intel ISEF desde 2015, e lá foi o primeiro momento que eu tive contato com um ambiente onde pessoas falam línguas diferentes, vêm da Rússia, vêm do Canadá, vêm dos Estados Unidos, só que elas expressam a mesma paixão, que é mudar o mundo, mudar a realidade, mudar a comunidade onde elas vivem com as suas ideias.
com a sua capacidade de inovar e fazer diferente. Quando eu conheci do que se tratava o programa do Summer Camp do Weizmann, eu preenchi, fiz o processo de aplicação, porque nós teríamos a oportunidade de trabalhar dentro de um laboratório da instituição, em uma dos laboratórios que produzem pesquisas de ponta. Quando eu entrei no laboratório onde eu estava trabalhando no Weizmann esse ano, eles estavam comemorando uma publicação que eles tinham feito na Nature, né? Só isso, como uma revista aí que eu acho que uma revista meia boca que existe por aí. O programa consiste, então, dessa atividade que você faz dentro do laboratório e de atividades também extracurriculares, atividades por todo o país. Como a gente está falando de um país que é muito inovador e a gente está no instituto de pesquisa, que é o MIT, né, do país, você tem aí todas essas oportunidades. Caiu para mim uma pesquisa de ciência básica. Quando eu recebi por e-mail o que eu tinha que fazer, os artigos que eu tinha que ler para estar a par da pesquisa, eu fiquei assustado. Eu não entendi uma palavra do que aquilo queria dizer. Tratava sobre células cardíacas, cardiomyocytes, cardiomiócitos, eu acho que é a tradução. E o laboratório estava estudando isso. Né? Cheguei no laboratório, o professor disse 1 hora de explicação para a gente sobre o que era ali no laboratório. Saí totalmente perdido, mas acabei conseguindo entender mais ou menos o que o projeto quer dizer, e aqui eu vou explicar. O que acontece é que as células cardíacas elas têm uma peculiaridade que em mamíferos não há regeneração. Alguém aqui já ouviu falar de câncer do coração? Porque as células cardíacas elas têm uma especialização muito grande na replicação. Então, o que esse laboratório descobriu é que células, por exemplo, de ratos, conseguem, até o 7º dia de vida, manter a sua regeneração. E esse laboratório fez uma pergunta. O que acontece nos 7º primeiros dias de vida que não acontece mais na progressão da vida, né, do rato? E, para isso, a gente precisava fazer uma técnica para estudos da fisiologia celular, que é inserir marcadores moleculares dentro da célula. Né, DNA estrangeiro, proteínas fluorescentes. E o que a gente precisava fazer era uma régua, era como se fosse uma curva standard, né, de como essas células aceitavam esses elementos estrangeiros de acordo com o tempo. Então, só ia dar certo se a gente, para traçar a nossa estratégia, se a gente visse o seguinte: nos primeiros dias de nascimento, a capacidade de transfecção muito baixa. E depois aumentando ali numa curva linear ou até exponencial, né? Hoping for the best. Depois de fazer todo o experimento e eu estava acostumado a fazer experimentos de eletrônica, né? Soldando de um lado e comendo sanduíche do outro. Aqui, trabalhando nesse laboratório, você tem que vestir toda essa indumentária e ter muita fé. Além de ser um laboratório, você tem que ter muita fé, porque você tem que acreditar que as interações moleculares estão acontecendo dentro dos tubos. Né? Você não vê as peças se encaixando. E depois de 2 semanas de trabalho exaustivo com essa pesquisa, nós chegamos em um resultado completamente diferente do que aquilo que a gente imaginou. A gente não conseguiu verificar a relação, estabelecer, né, a correlação entre o período de nascimento dos ratos e a capacidade de transfecção. Depois de receber um resultado igual a esse, depois de tanto trabalho, a gente fez a única coisa que a gente poderia fazer quando recebe um resultado ruim dentro da ciência, que é encarar de uma maneira mais esportiva possível e perceber que o que importa são resultados. O que importa para a ciência, e a gente teve uma reunião no jantar na casa do presidente do Instituto Weizmann, e o que ele deixou bem claro é que o que importa para a instituição é gerar conhecimento, gerar dados, deixar essa riqueza para a humanidade, para que as pessoas possam adquirir, verificar o que foi feito, até mesmo se a publicação for, verificar como não fazer o experimento e, com isso, quem sabe, transformar em alguma coisa. Apesar disso, o Instituto Weizmann é a instituição que no mundo tem a maior taxa de transferência tecnológica, que é o conhecimento que vira patente, que vira produto e que transforma verdadeiramente a vida das pessoas. Quem sabe que é porque não há pressão, né, de você ter que fazer alguma coisa. E depois a segunda parte, que foi a parte cultural, nós tínhamos esses passeios no final de semana. Isso daqui é, por exemplo, na cidade de Jerusalém, no mercado de Jerusalém, onde você pode beber aqui esse suco verde, que eu não aprendi a pronunciar o nome da folha, e esse salgado aqui de cérebro de carneiro, aprender que você tem água no deserto, você tem esses caminhos aqui que você pode suportar temperaturas de 43 graus. Se você beber, por exemplo, 4 litros de água em 6 horas, colocar uma mensagem, né, no Muro das Lamentações e dormir no deserto.
tendo muito cuidado para proteger suas pertences para raposas não ir lá e pegar, porque isso acontece. Para outro dia, no mesmo dia, escalar uma montanha às 4 da manhã. A Massara. Exato. E uma coisa que eu percebi escalando a montanha, e foi uma dica que o guia deu para a gente, é o seguinte: você não pode, quando você quer chegar no topo da montanha, com sucesso, com vida, você não pode ficar olhando só para o topo e você não pode olhar só para o caminho. Eu fiz um paralelo gigantesco isso com a vida quando você toma projetos de longo prazo. Se você olhar muito tempo para o objetivo, o que vai acontecer? Você não vai observar os obstáculos do caminho. Você não vai observar o que você tem que fazer hoje para conseguir o amanhã. Mas se você olhar só para o caminho, às vezes você para em um beco sem saída que você vai ter que retornar todo o caminho para tentar chegar lá. Tudo isso para nosso objetivo era chegar ao topo antes do nascer do sol. E nós conseguimos. Com tudo isso, eu gostaria de dizer que uma das coisas mais legais que quem trabalha com pesquisa médica pode conhecer da doutrina judaica é que quem salva uma vida também salva toda a humanidade. Eu gostaria agora aqui de agradecer todos os amigos do Instituto Weizmann que possibilitaram essa viagem, porque houve aqui a transformação de 4 vidas, desses 4 estudantes, eu incluindo. E com a transformação dessas 4 vidas, com certeza, a transformação de toda a humanidade. Obrigado.